Boa noite, bem-vindos ao Cogito, bem-vindos às Conversas Criativas. Hoje vamos falar sobre a forma como nos organizamos para o trabalho. Nós passámos o tempo na escola a especializar-nos. Todo o sentido do sistema de ensino está montado para sermos capazes de desempenhar pelo menos uma tarefa. A grande maior parte de nós anda a acumular informação para ser técnicos de máquinas ou de sistemas. Mas depois chegam ao trabalho e, na maioria dos casos, passam o tempo a lidar com pessoas. A comunicação é, afinal, a competência-chave. Prestar contas aos superiores hierárquicos, dar ordens aos subordinados, negociar com os fornecedores e tentar fazer uma ponte win-win com os colegas. Há um grande gap entre a realidade escolar e a realidade laboral. Ao mesmo tempo, a quantidade de conhecimento disponível explodiu. Ninguém pode saber tudo o que se passa numa área, muito menos em vários setores. Será que o futuro vai ser feito por gente que sabe cada vez mais de cada vez menos? Ou será que as melhores descobertas e criações do futuro virão de pessoas nutridas pelo conhecimento global, como foi Leonardo da Vinci? Para falar não sobre Leonardo da Vinci, mas para falar sobre tudo isto, está connosco hoje a Cristina Silva Pereira. Ela é a investigadora principal do Laboratório de Micologia Ambiental Aplicada do ITQB Nova, em Oeiras. No seu laboratório desenvolvem-se tecnologias sustentáveis para a gestão e eliminação de poluentes, e o sucesso da investigação tem muito a ver com equipas multidisciplinares. Boa noite, Cristina. Bem-vinda ao Cogito. Boa noite. Obrigada. A primeira pergunta é, e no passado? No passado não havia multidisciplinariedade? Olá, boa noite. Depende do quanto queremos ir no passado, mas eu acho que o passado era essencialmente até mais do que multidisciplinar, era interdisciplinar. Portanto, quando pensamos na antiga Grécia e na origem do conhecimento e na filosofia como um sistema agregador de disciplinas, de facto era profundamente interdisciplinar. Quando pensamos no método Sócrates, não é? Havia uma divisão, a grande divisão que havia era entre as pessoas livres e as pessoas não livres, portanto os escravos e os servos. Os livros eram treinados para compreenderem desde a teologia, a filosofia, as humanidades. Depois já na Idade Média começam a vir as matemáticas e as astronomias, e os não livres eram especializados em ofícios técnicos para poderem exercer uma função. Portanto, esta ideia das disciplinas ou da criação de um curso assente em várias disciplinas ou áreas disciplinares é uma invenção sociológica e recente, não é? E começa muito com a Revolução Industrial e com a necessidade de termos pessoas especializadas para ocupar as necessidades que existiam na sociedade na altura. Mas de qualquer maneira nós temos hoje, por exemplo, num sistema universitário, temos uma quantidade enorme de cursos, o que dá a ideia que há uma aposta grande na especialização, não é? Portanto, isto é feito por épocas, não é? Portanto, houve uma série de momentos históricos que foram favoráveis à multidisciplinaridade e à interdisciplinaridade. A Primeira e a Segunda Grande Guerra, houve uma série de movimentos nas artes que depois transpiraram, de facto, para as outras disciplinas, que também abriram essa discussão. Eu acho que a criação, eu não queria ser demasiado crítica, mas de facto a criação muitas vezes dos cursos tem a ver com esta codependência entre a universidade e a sociedade, e portanto vamos criando cursos que alimentam necessidades sociais numa decalagem perigosa, não é? Porque quando as pessoas estão formadas, às vezes a necessidade não está lá. E a revolução tecnológica também nos tem ensinado muito, e o Rui apresentou muito bem, não é? Esta necessidade de competências que vão para além das competências das ciências exatas ou mesmo das ciências sociais e humanas, portanto, competências de comunicação, de sentido crítico, de negociação, portanto, essas competências não transpiram na maior parte destes cursos ou subcursos que foram sendo criados, não é? Portanto, eu acho que há autores que chamam as sociedades disciplinares, não é? Portanto, depois não tem muito mais a ver que a disciplina em si, o conteúdo da disciplina, e às tantas já tem a ver um bocadinho com a organização da própria universidade como um todo.
Não vale a pena nós falarmos só dos conceitos, não é? Um bocadinho para vacilarmos a conversa, não é? Exato. Portanto, quando combinámos este diálogo, eu pensei na palavra multidisciplinaridade, mas de facto isto é um caminho até à interdisciplinaridade, não é? E só existe porque também criámos o conceito da disciplina. Eu li há pouco tempo uma metáfora que achei incrivelmente simples para explicar o que é isto, não é? Portanto, se nós olharmos para uma fruta e considerarmos que uma fruta, uma maçã é uma disciplina e tem limites muito bem definidos. Se eu pegar numa maçã, uvas, bananas, ananás e fizer uma salada de frutas, eu não perco os contornos de cada fruta, portanto, não é? Elas estão bem definidos, mas comunicam entre si e isso é multidisciplinaridade. Se eu agora fizer um batido e crio toda uma fusão de sabores e os contornos da fruta perdem-se, e, portanto, cria-se conteúdos novos, isso é interdisciplinaridade. E é absolutamente necessária para resolvermos alguns dos grandes problemas e dos mais complexos que temos no mundo hoje em dia, e estamos a viver um deles, não é? Okay. Deixa-me só ligar aqui à metáfora, Rui, porque há outra metáfora que é a metáfora da cebola, não é? Que é por camadas, ou seja, em que há algumas bases de conhecimento que estão lá no centro, que é a camada mais profunda, é a essência, diria que é a física de partículas, talvez. Não é talvez, é, acho que sim. E depois em cima vamos começando a construir, vamos ligando as camadas, e a dúvida, temos a química, por exemplo, é uma camada a seguir, a biologia será uma camada a seguir, e depois temos ciências humanas, em que temos a psicologia, várias coisas, em que vamos, digamos, perdendo a noção do pormenor e do detalhe, mas vamos ganhando amplitude. E, obviamente, a interdisciplinaridade também é uma certa capacidade de fazer a ligação a estas coisas, não é? Mas, ao mesmo tempo, como o Rui dizia na introdução, há uma quantidade tão grande de saber que também exige alguma especialização, não é? Ou seja, há um saber lateral que cruza muita coisa, mas também há dentro de cada disciplina um saber cada vez mais profundo, mais necessário. Portanto, isto é difícil de ligar. Sem dúvida é difícil, mas também cada vez mais temos ferramentas que nos ajudam a integrar conhecimento, não é? E a acelerar os processos de conhecimento. Portanto, eu acho que a especialização foi um caminho necessário, não é? Portanto, esta grande especialização das disciplinas, não sei se sou fã da sua metáfora das cebolas, porque eu acho que as disciplinas no seu todo, se calhar, têm uma essência mais individual, e se eu quiser unificá-las, tenho que ir à filosofia, não vou a nenhuma ciência exata. Mas agora, com a brincadeira da cebola, perdi o... Não, estava no batido e estava na interdisciplinaridade. Não faz sentido, porque a especialização era necessária para criarmos um certo grau de excelência e de compreensão das disciplinas, não é? E elas vão sempre existir e vão sempre, de alguma maneira, crescer de forma autónoma. Aquilo que eu estou a falar são situações diferentes, que é tirarmos de facto partido do facto de haver troca de ideias entre essas disciplinas, mesmo que elas continuem no seu espaço, mas também conseguirmos fundi-las e com isso criarmos de facto, provavelmente até novas linhas de saber. O que é que define uma disciplina? Também se calhar é interessante pensar nisto. Portanto, uma disciplina tem 3 pilares, não é? Tem o conteúdo, que é o quê? Tem os métodos, a metodologia, que é a sua forma, que é o como, não é? E depois tem a epistemologia, não é? Que vem das filosofias, que é pensarmos o porquê, não é? Que é a teoria do saber, mas que concerne, quer a gente quer não, o valor da disciplina, mas a forma como ela é valorizada. E este é o grande desafio quando pensamos em programas multidisciplinares ou interdisciplinares. Este é o grande desafio, porque o João falou e pôs a sua física, que está no coração, no centro da cebola, não é? Eu meteria no centro provavelmente outra coisa, e isto tem a ver com a noção que eu tenho de valor da minha formação ou da minha disciplina preferida e também da maneira como eu valorizo as outras. E esta
base de diálogo, de confiança, é exigente, é um desafio. Certo. Mas eu não pus por causa de diálogo, não foi mais por, digamos, a explicação última, mas isto é um conceito também um bocadinho difícil para discutirmos aqui, não era bem isso que... De qualquer maneira, só para ligar um bocadinho a isso que estava a dizer, eu acho que há tarefas que, por exemplo, o desporto, se olharmos para o desporto, percebemos um bocadinho isso, quer dizer, poucos são os desportos, claro, quase todos os desportos têm pequenas diferenças entre as pessoas, mas não misturamos o handball com o futebol e com a esgrima, não é? Ou seja, há ali uma certa... temos defesas e médios e atacantes no futebol, temos algumas... mas normalmente o desporto, porque exige um nível de proficiência tão grande, é altamente especializado, não é? Ou seja, o que eu pergunto é se, na verdade, quando precisamos de mergulhar a sério num determinado tema, se não é inevitável a especialização. Então, deixa-me responder com uma pergunta. Como é que resolvemos problemas tão complexos como as alterações climáticas? Certo, mas isso é um problema... É um problema que, por inerência, tem muitas disciplinas, obviamente. Mas mesmo aí, não é? A dúvida será, nas alterações climáticas, eu tenho tantas dimensões, a questão é, se eu olhar para isso como um todo, será sempre multidisciplinar, mas se eu partir às fatias, se calhar dentro de cada fatia não é assim tão multidisciplinar como isso, não é? Porque existe, de facto, se eu precisar de ter uma perspectiva de um climatologista, se eu precisar de ter uma perspectiva da parte dos recursos naturais, se eu precisar de ter uma perspectiva de energia, do que seja... o que no fundo eu estou a querer dizer é que muitas vezes esse balanço é um balanço difícil, porque as equipas não são, principalmente se as equipas forem pequenas, não é? Se a Cristina tiver que escolher entre 5 pessoas para uma equipa sua, se meter, por exemplo, um filósofo e um artista, já só tem 3 para microbiologia, por exemplo. Ganha com isso ou perde? João, mas a ciência faz... Portanto, aqui estamos a falar de coisas muito diferentes, que é partir logo para uma abordagem multidisciplinar ou não, mas a ciência faz uma base colaborativa. Claro. E esse espaço colaborativo não existe no mesmo espaço físico, não é? Eu tenho uma equipa, não de 5 pessoas, quase 20 pessoas, em que de facto cobre muitas áreas diferentes de saber. Infelizmente não tenho o filósofo e não tenho o artista, mas cobre muitas áreas de saber. Mas os meus grandes colaboradores, que vêm mais da física, talvez, ou da física, da química de materiais e de uma série de coisas que eu não domino, são pessoas que nem sequer estão em Portugal, portanto, são pessoas que vêm de outro espaço, e isso não é impeditivo para uma abordagem multidisciplinar, ou mesmo para a ambição de sermos interdisciplinares, que é conseguirmos fundir as nossas disciplinas. Mas, Cristina, vamos lá aqui recentrar um bocadinho a conversa. O tema é o futuro é multidisciplinar, e foi a Cristina que escolheu este tema. Mas isso quer dizer que o presente está subentendido nesta pergunta que o presente não é multidisciplinar. Ou não é? Como é que é a sua praxis? Eu acho que o presente já é multidisciplinar. Portanto, a maior parte das questões científicas, independentemente da sua complexidade, acho que abordam isto que eu estava a dizer ao João, portanto, abordam um espaço de colaboração onde nós acabamos por fazer parcerias com pessoas que se vêm de áreas completamente diferentes para nos permitir ou usar os métodos deles ou olhar para a questão científica que nós temos com outros olhos e com outra formação, não é? E, portanto, eu acho que... Portanto, a diferença entre o presente e o futuro é que, de facto, os grandes problemas sociais que há para resolver, e há a expressão dos wicked problems, não é? Os problemas perversos, esses problemas, eu sei que alguns já foram temática vossa, não é? Das notícias falsas, portanto, mas há problemas, para além da pandemia, da pobreza, a poluição, que são problemas que, para a sua... Quando os olhamos por todo o prisma do problema, de facto, requerem multidisciplinaridade e, se calhar, até interdisciplinaridade.
Ok, mas quando estamos a falar de ciência, estamos a falar de conhecimento muito avançado e, portanto, obviamente, todas as pessoas que trabalham têm que ser altamente conhecedoras do que estão a fazer, portanto, são especialistas. A especialização é obrigatória. O que eu presumo que está aqui em discussão é como é que depois pessoas que têm graus de conhecimento diferentes depois se interligam, como é que se criam equipas. Na verdade, a multidisciplinaridade é como é que se criam equipas. O que me parece, é uma sugestão que peço no documento, é que todos nós temos que desenvolver competências de saber trabalhar em equipa. Competências de comunicação, resiliência e, sobretudo, criatividade. É isso que está em causa, não é? É isso que está em cima da mesa. É isso que está em cima da mesa, sem dúvida. Então, diga uma coisa, no seu trabalho, as suas equipas são multidisciplinares ou interdisciplinares? Eu acho que talvez são multidisciplinares. A maior parte dos laboratórios tem alguma multidisciplinaridade, seja dentro do laboratório, seja a partir de parcerias. Eu tenho a sorte de ter uma equipa já muito multidisciplinar, portanto tenho desde um químico de materiais, a químicos, a agrónomos, a bioquímicos, biotecnólogos, biólogos, parasitologistas, portanto tenho uma diversidade de formações muito grandes. E isso permite-nos, em alguns momentos em que somos bem-sucedidos, não só sempre, ou que temos alguma sorte, chegarmos um bocadinho à tal interdisciplinaridade que eu adiciono. Que é a missão. E o que é que falta para isso? O que é que falta? Eu acho que agora isso é uma caixa de Pandora, não é? Porque há bocado eu estava a dizer que uma das definições ou das características de uma disciplina é o seu valor, não é? O valor e a maneira como é valorizado. Não é? Portanto, criar algo com pessoas que vêm de áreas muito diferentes é um desafio. Não é? Depois, muitas vezes, há esta organização tradicional das faculdades, dos departamentos, dos fundos de financiamento. Quando estamos a comunicar, se calhar a mensagem torna-se mais complexa, não é? E mais difícil de comunicar esse valor, portanto há aqui desafios muito grandes. Depois há surpresas ótimas. O químico de materiais é um bom exemplo. Quando começou a trabalhar na equipa, eu fiquei preocupada a certa altura porque achei que ele estava num ambiente horrível para ele, porque só se falava de coisas muito mais biológicas. E ele disse-me que nunca se tinha sentido tão útil. E, portanto, eu acho que depois é um bocadinho de sorte juntarmos pessoas para quem este ambiente não é adverso e onde encontram, onde se sentem úteis e onde permite o diálogo. Okay. Mas os vossos processos de trabalho, quer dizer, imagino eu, vocês têm que 5% de discussão, 95% de trabalho de laboratório, imagino. Ou seja, quando é que as pessoas se encontram para efetivamente criar o batido? Em que momentos? Eu acho que eu só posso dar o exemplo das equipas certo, de onde eu passei, da equipa que eu tenho hoje em dia, não é? Portanto, nós temos reuniões assíduas de grupo, em que toda a gente partilha o trabalho que está a fazer, fazemos reuniões às vezes temáticas que chegam a durar um dia inteiro, portanto, aqui não é certamente 5%, 95%, talvez uns 20%, 80%, e, portanto há muito espaço de discussão. Há bocado falava, por exemplo, da comunicação. Uma das coisas que eu desafio os meus alunos era a serem capazes eles chamam as flash presentations, a serem capazes de apresentar uma ideia, um trabalho, um artigo em 5 minutos. Que é uma coisa que eles lutam muito contra, mas e obrigo-os a ler livros de contos, que não têm nada a ver com a ciência, não é? Porque muitas vezes tem a ver com isto, a capacidade de contar uma história, a capacidade de chegar ao outro, não é? Portanto, e se eu conseguir sintetizar aquilo que quero dizer em 5 minutos, então quer dizer que trouxe clareza para o meu raciocínio, não é? E isso é um ótimo ponto de partida para muita coisa, não é? Certo. Por exemplo, não sei se são os métodos mais convencionais, mas diga, João. Para além da parte, digamos, da equipa e da interação da equipa, há também a própria formação de cada um, que pode ser também muito especializada ou mais interdisciplinar. Por exemplo, há um caso que eu às vezes menciono de uma brasileira formada em Harvard, que é a Tabata Amaral, que é astrofísica e politóloga. Faz sentido isto? Por que não? Estudou, não disse bem, mas estudou mesmo quando tirou o curso. Não foi fazer 2 cursos, não. Havia possibilidade, que é uma coisa que em Portugal não é possível. Se eu quisesse, por exemplo, ter isto num curso, não sei se era possível.
Acho que não. Pelo que conheço dos cursos, não conheço nenhum curso que desse para ter aulas de política e ao mesmo tempo astrofísica. Mas de qualquer maneira, em Harvard, que obviamente é uma universidade de topo, isso foi possível. E pronto, e só digo isto, é se às tantas não estamos também em... queremos tocar tantos instrumentos que também não tocamos nenhum, não é? Eu acho que o Rui na introdução mencionou o Da Vinci, por exemplo. Claro que ele tinha um coeficiente de inteligência que dizem que é 180 para aí, não é? Portanto, que não, se calhar não é uma boa referência, mas sim, se calhar para mas o próprio Renascimento era muito assim, não só o Da Vinci, a filosofia renascentista era um bocadinho... Mas eu acho que é muito mais fácil tornar-nos ótimos numa coisa que nos dedicamos a vida toda do que se calhar sermos muito bons ou bons em muita coisa, não é? Mas nenhum de nós é só uma coisa, claro. Não é? Ou se fôssemos só uma coisa, isso era extraordinariamente aborrecido, acho eu, não sei. E portanto... se calhar estamos a falar entre o muito bom e o ótimo, não é? E eu acredito que há pessoas extraordinárias que de facto conseguem tocar, que não faltam exemplos de músicos extraordinários ou escritores extraordinários que também são cientistas extraordinários ou que têm outros jornalistas extraordinários de escrita que têm... são escultores, portanto o que não nos faltam são exemplos de pessoas que vingaram em mais do que uma área. Se isso é a norma ou exceção, eu acho que se calhar nem é a norma nem a exceção. Há pessoas que vão tocar vários instrumentos e poderão ser ótimos ou não a tocar esses instrumentos, ou têm um espectro de qualidade, e há pessoas que vão ser especialistas e serão ótimos nas suas especialidades. Cristina, se me permite, o tema que o João está a lançar é muito interessante e faz-me lembrar o caso mais conhecido, é o facto do Steve Jobs ter, no início da sua carreira profissional, ter estudado caligrafia. Como a caligrafia foi importante depois para ele desenvolver. Ou seja, mais do que estarmos a dizer duas coisas ao mesmo tempo, é o que é que nos pode influenciar para nós melhorarmos a nossa forma de pensar. E leva-nos a outra coisa, que é, numa equipa de trabalho de biólogos, por exemplo, se calhar chega um físico que tem uma abordagem diferente e um pensamento diferente, ele se calhar até pode resolver melhor as coisas porque tem um pensamento diferente. E, portanto, a multidisciplinaridade, para funcionar bem, é como é que nós majoramos através da diferença. Só que, normalmente, o ser humano não é muito bom a lidar com a diferença. Normalmente, dá-se mal com a diferença. Tende a ostracizar a diferença. Como é que... Isto é na sociedade. Como é que é na ciência? Os cientistas procuram a diferença, estimulam aquilo que é diferente, ou o que é diferente é perigoso? Os cientistas são a construção daquele momento na sociedade. Portanto, os cientistas, como em todas as áreas da sociedade, vão haver pessoas sempre extraordinárias, mas a norma não vai ser desigual, não se vai opor àquilo que é a sociedade. Portanto, sim, aquilo que é diferente cria sempre uma certa desconfiança, não é? Reescrever livros de texto, não é? Que é a ambição de quem faz ciência, ou reescrever ou escrever novos, é sempre uma provocação e vai ser sempre haver anticorpos, digamos assim, não é? Como há cada vez que alguém tenta inovar numa outra área social, não é? Portanto, para mim não é tanto como é que... Portanto, quais são os desafios? Os desafios estão lá, não é? Mas se as pessoas conseguem comunicar no seu espaço social, como nós estamos a falar aqui, e vemos de áreas diferentes, não é? E não temos um conhecimento estruturado, e o diálogo é possível, também é possível outras disciplinas dialogarem. Agora isso requer tempo, requer investimento, requer paciência, claro. Tolerância. E outra vez, e sempre aquele binómio entre a competitividade e a cooperação. Sim, mas a ciência é muito cooperante. A ciência é muito cooperante. Okay.
depois como exercício de ego, porque é um exercício de conhecimento e nós estudamos imenso e há um lado muito solitário naquilo que é a atividade científica, sendo um exercício de ego, quer a pessoa quer não, às vezes é de facto relativamente competitivo, mas não quer dizer que acho que a tónica é muito mais cooperante do que de competitividade, diria eu. Okay. E dentro da multidisciplinaridade, por exemplo, no funcionamento em equipas, qual é, digamos que, não é que vamos criar uma baliza, mas, por exemplo, uma coisa é nós pegarmos numa equipa de pessoas formadas em ciências mais laboratoriais e, por exemplo, procurarmos alguém que tenha uma visão de ciências exatas. Outra coisa é irmos buscar alguém que tenha uma visão de sociologia. Outra coisa é, ou seja, essa elasticidade até onde é que vai, até onde é que deve ir, pelo menos. Eu acho que a elasticidade deveria ser total. Agora, conseguir isso, de facto, num ambiente, num espaço de uma equipa, é difícil. Pois, mas uma equipa ou não, ou mesmo na tal cooperação entre equipas, de projetos que hoje em dia são múltiplos. Cooperação entre equipas, sim, isso é comum. Quer dizer, já liderei projetos em que tínhamos pessoas de teologia e de sociologia com pessoas, com químicos, não é? Portanto, isso é possível e hoje em dia é cada vez mais necessário, não é? Portanto, e o caminho, portanto, há bocado, portanto, a ciência em muitas das instituições em Portugal tem uma dependência muito grande da capacidade de se atrair fundos para se executar as ideias, não é? Certo. E, portanto, depois aqui depende se há mecanismos que nos permitem desenvolver estes caminhos ou não. E há alguns mecanismos interessantes para isso, para essa pluridisciplinaridade que o João estava a dizer. Tinha aqui umas questões, não sei se queres pôr agora. Sim, deixa-me pegar isto. Um dos exemplos de multidisciplinaridade aqui no Cógito é a nossa relação com os nossos telespectadores que estão a assistir a esta sessão. Um deles é o Mário David. Olá, Mário, obrigado pelo teu contributo sempre interessante. O Mário diz aqui, levanta aqui uma questão que ainda não falámos, que é relevante. Ele diz que as aplicações de instrumentos /detectores que antes eram exclusivos da física experimental, agora são aplicados a outros domínios, nomeadamente na medicina. Muitos físicos acabam por estudar biologia e medicina e trabalhar com eles. Nós, na semana passada, estávamos aqui a discutir se há tantos problemas na Terra, porque é que vamos para o espaço? Bem, a verdade é que a exploração espacial desenvolveu tecnologias e técnicas que estão a ser aplicadas noutras áreas do conhecimento. Portanto, aqui, no fundo, tudo isto está ligado. E depois há outra coisa interessante. À medida que nós vamos desenvolvendo de aparelhos que nos permitem ler a realidade cada vez mais pequena, as próprias disciplinas depois evoluem para outras características. A medicina é cada vez mais uma ciência de informação. É um bom exemplo. E, portanto, precisa de outros recursos e de outro tipo de formação para se estudar o corpo humano e a vida em geral. Não, o Mário está sempre... O Mário, não era? É, Mário David. Sim, o Mário acertou em cheio, não é? Portanto, o exemplo da medicina e a física é um exemplo fantástico. Toda a terapia oncológica, da radioterapia, isso vem de uma fusão direta. E, portanto, é usar um método de uma disciplina e aplicá-lo noutra. Portanto, sem dúvida. Eu só queria contrapor um ponto daquilo que o Mário disse, que é... não sei se foi o Mário ou se foi o Rui, em relação a porque é que vamos para o espaço quando temos tantos problemas para resolver aqui. Portanto, isto tem se calhar a ver com a motivação, lá está, o valor intrínseco do conhecimento, que eu acho que é muito mais lato do que resolver um problema emergente. Portanto, há um valor intrínseco, nem que seja de sentido de humanidade, em conhecer aquilo que nos rodeia, não é? E, portanto, vai continuar a haver muita pesquisa de coisas que estão fora do espaço terrestre e daquilo que a gente sente, e ainda bem, não é? Ainda bem, porque isso tem um quê de magia, não é? E um quê de completar quem somos, acho eu. Uma pergunta um bocadinho mais provocatória, que tem um bocadinho a ver com a essência dessa procura de multidisciplinaridade, porque há pouco, creio que ainda estávamos em off, a Cristina disse que a ciência,
ao contrário daquilo que as pessoas pensavam, algumas pessoas pensavam, não era muito de momento, hoje em dia pelo menos não é muito de momentos eureka, não é? Ou seja, é um processo constante. Mas no fundo dá um bocado de ideia que essa procura do pensamento lateral, do pensamento fora da caixa, de procurarmos noutras disciplinas pessoas que tragam outro tipo de visão, parece que estamos à procura de um momento eureka, não é? Ou seja, porque nós não vamos lá, queremos alguém que nos traga esse momento eureka. Não, João, eu acho que a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade trazem sempre, requerem tempo. Nem que seja para acertarmos a nossa comunicação e nos entendermos. Portanto, nunca é uma viagem de acelerar um momento eureka. Nem o processo científico é alterado. Portanto, o processo científico é aquilo que nós falámos antes da colaboração, gerar hipóteses e tentar experimentá-las. Portanto, eu sou experimentalista, não é? É um processo moroso, de repetição, de muito erro, de erramos, tentamos outra vez. E, portanto, a ciência é uma atividade morosa na maior parte das grandes questões, não é? E então, quando começamos a juntar disciplinas diferentes, mais morosa fica, não é? Porque eu tenho que compreender o outro para garantir que podemos pôr o carimbo neste resultado, não é? E isso requer tempo. E a multidisciplinaridade não confundimos às vezes apenas com diversidade, não é? Ou seja, se é algo mais do que isso, se é a diversidade tem um valor intrínseco, mas a multidisciplinaridade é uma camada de diversidade que eu acho que ainda é mais... Eu não sei se os termos, portanto, na multidisciplinaridade subentende-se uma dinâmica. Portanto, há um diálogo e há uma troca de ideias, não é? Na diversidade, nós podemos ter um grupo de pessoas que, se estiverem todas caladas na mesma sala, não há troca de ideias, não é? Portanto, na multidisciplinaridade, acho que subentende que há um diálogo e que há uma tentativa de chegarmos uns aos outros, não é? Cira, vou-lhe dar uma varinha de condão, está aqui, porque não sei se quer agarrar. E então, o que é que temos que fazer no sistema de ensino? O que é que a Cristina poderia fazer no sistema de ensino para conseguirmos melhores resultados na multidisciplinaridade e na interdisciplinaridade? Nós temos algumas, nós não em Portugal, mas existem de facto pessoas e universidades com programas absolutamente interdisciplinares. Há bocado o João deu o exemplo da pessoa da Harvard. Harvard é um espaço interessante porque, se calhar, uma das vozes que mais se opôs à criação das disciplinas era um professor catedrático de Harvard, acho que é Eliot, se não estou em erro, que acreditava em programas em que o aluno podia ter a liberdade de escolher a formação que queria. Não é? Portanto, combinava o programa que queria. Eu sou licenciada em Química Aplicada, Biotecnologia, na Nova, numa época que foi uma época de ouro, porque nós ainda tínhamos um programa que, apesar de assentar nesta ideia da Química Aplicada, para irmos até à Biotecnologia, nos permitia escolher, tínhamos que preencher X créditos em grupos de disciplinas, mas havia uma flexibilidade muito grande. Portanto, eu fiz coisas que não são muito comuns numa formação de Química, história do pensamento contemporâneo, depois há sempre uma guerra muito grande na Nova entre os engenheiros químicos e havia entre os químicos aplicados na altura, mas eu, como gostava muito de matemática, fiz as matemáticas e fiz uma série de disciplinas que tinha a ver com modelação de engenharia e isso. E depois, mas sim, eu estou a dar o exemplo do curso porque acho que foi, nesse aspecto, era o melhor que existia para quem queria alguma flexibilização dentro de uma formação deste tipo, e havia poucas formações em biotecnologia na altura em Portugal, portanto foi muito interessante. Mas nós temos exemplos desses, quer nos Estados Unidos, quer noutros sítios na Europa, e todos eles assentam nesta ideia de responsabilizar o aluno pela sua própria formação. Mas criar... Desculpem, tenho que ligar aqui o computador. Ok.
Temos agora aqui um momento de Desculpem. arte, tivemos a ver os detalhes do vestido da Cristina. Multidisciplinar. Esqueci de pôr o computador a carregar e estava a receber mensagem. Ok, importante. Mas Cristina, deixa-me interromper, eu não sei se sabe, mas a Universidade de Lisboa criou um curso de assuntos gerais, que é um bocadinho isto que nós estamos a dizer, é um curso transversal. Mas que acho que não teve assim muitos inscritos. Exatamente. Do que eu sei de pessoas que frequentaram o curso, eles depois tiveram algum problema com a empregabilidade. Portanto, estamos aqui em contrassenso. O que é que está mal? É o mercado... Eu não conheço muito bem esse curso, por acaso sabia que ele existia, que a namorada do meu sobrinho formou-se nesse curso, portanto sabia que ele existia, só sabia da existência. E quando a pouca descrição que tive, de facto, também não fiquei muito entusiasmada com o programa. Eu acho que tem que haver um fio condutor, portanto vamos baralhar e servir o jogo de novo, ok? Esta ideia de aumentar a responsabilidade do aluno, não é? E dar-lhe poder de escolha, não pode ser totalmente desprovida de um fio condutor. Mas isto torna a dicotomia aluno-professor muito mais exigente, não é? Porque também estamos a promover o aluno a mentor, não é? E os professores têm que estar preparados para isto. Mas se calhar o que a universidade precisa neste momento é trabalhar, por um lado, as metodologias de ensino, para encaixarem muito mais as necessidades desta geração, e por outro lado trabalhar aquilo que nós chamamos as soft skills e arranjar formas de trabalhar, e nós falámos disso no início, não é? A capacidade de comunicação, a capacidade de escrever um texto claro, não é? Escrever um texto claro e comunicar, que são coisas que parecem triviais, caracteres, não é? Um texto não são mais de 180. Sim, não são assim tão triviais. Eu acho que estas são ferramentas que existem, são transversais a qualquer formação universitária, mas anterior, não é preciso ser universitário para ter esta formação, não é? E há sentido crítico. Aliás, fala-se muito na Finlândia, em termos de sistema de ensino geral, como um caso de sucesso, embora aparentemente nos últimos anos tenha regredido um bocadinho, mas é verdade, pelo menos nos resultados, segundo. Mas de qualquer maneira, aparentemente uma das abordagens que eles estavam agora a iniciar era tratarem a escola numa lógica de logo a partir do primeiro ciclo os alunos terem interferência naquilo que vão estudar, terem interferência na forma até de estudar, ou seja, pegarem em temas e não tanto em disciplinas, ou seja, vamos estudar a Europa e agora metem as disciplinas todas encaixadas nesse tema, e eles depois lá dentro têm um determinado grau de autonomia para aprofundarem mais umas áreas e outras, e portanto isso é uma construção desde muito cedo, muito mais cedo que a universidade. Enfim, eu não sei se já há dados para demonstrar se isto vai ter um sucesso ou não, mas o que é que lhe parece? Uma solução destas como sistema? Esta ideia de abordar um problema e buscar respostas a partir de todas as disciplinas existentes e conhecimento existente, acho que é uma das bases de chegarmos a uma abordagem interdisciplinar. Não é? E, portanto, se esse treino é feito desde sempre, eu diria que pode dar frutos, mas depois estas coisas entre a teoria e a prática é preciso tempo, não é? Porque depois também é preciso pessoas preparadas para saber fazer isso, não é? E não tendo os professores ainda sido submetidos a esse crivo, podem não saber fazê-lo bem. Os professores, bem ou mal, foram capazes, e então aí tiro o chapéu essencialmente aos professores de escola primária e de secundária, até os de escola primária, foram extraordinários durante a pandemia, portanto, pessoas que muitas delas não estavam habituadas aos meios de comunicação via Zooms ou Skypes, foram capazes de montar programas curriculares e acompanhar os alunos. Claro. Portanto, se os professores são capazes desta adaptação num espaço de tempo tão pequeno, eu acho que os professores serão capazes. Tem que haver orientações muito claras. Claro.
Muito bem, Cristina. Estivemos a falar de como é que trabalhamos, das equipas de trabalho, não falámos do trabalho. Cristina, queres nos revelar um bocadinho o que é que andei a fazer nessas bancadas de laboratório? O que é que nós fazemos aqui? Portanto, eu já disse o que é que a equipa juntava, não é? Portanto, diga-nos o que é que faz o PI. Esse PI... O PI é ali uma OT que eu tentei desligar-lhe o alarme, mas ela não quis colaborar comigo. E uma OT, para aqueles que não sabem o que é um sítio onde se trabalha que tem um extrator para nós não respirarmos nenhum dos gases que vêm. Não sabe trabalhar em equipa, portanto. Não, esta OT não sabe trabalhar em equipa, mas isto... Eu disse-vos que enquanto não começasse com um bip contínuo, era seguro eu estar aqui. Exato. Portanto, se eu começar a correr... Os gases estão lá dentro. Os gases saíram para fora. Mas o que é que nós fazemos? Nós temos uma ideia unificadora, portanto, como eu disse, a equipa somos quase 20 pessoas, mas temos de facto uma ideia unificadora e essa ideia unificadora tem muito a ver com que eu trabalho com o organismo modelo, que são fungos, não presumo que seja, portanto, aquilo que os bolores que vos aparecem no frigorífico nas maçãs ou nas laranjas, que são organismos, são micro-organismos, mas são muito parecidos connosco, quando pensamos na biologia básica. Sim. E portanto, eu tenho muito interesse neles pela biodiversidade que representam, pela diversidade química que nos oferecem. Vocês sabem certamente que a penicilina foi identificada num fungo, portanto eles são capazes de produzir uma panóplia de moléculas incrivelmente interessantes. Depois são ótimos catalisadores, não sei se isto é um termo que as pessoas entendam, mas fazem muitas funções que são interessantes para a química, para a engenharia, para a biotecnologia, mas também são agentes infecciosos muito importantes e matam cerca de 2 milhões de pessoas por ano. Temos uma panóplia de terapias muito limitadas e, portanto, o que nós fazemos já agora um parênteses em relação a isso que está a dizer, porque há tão poucas? Temos muitas terapias para bactérias, temos algumas para vírus e para fungos temos poucas, não é? Porquê? Temos poucas, temos 4 Isso é porque não há investigação suficiente ou é porque tem uma complexidade? Eu acho que foram agentes infecciosos que foram negligenciados durante muito tempo, portanto não eram vistos com seriedade e eram associados ao pé de atleta ou a infecções superficiais. Mas eles são agentes infecciosos oportunistas e, portanto, são especialmente perigosos para pessoas que foram transplantadas, que sofreram tratamentos oncológicos, HIV positivos, diabéticos, deprimidas. Esse grupo de pessoas cresce, não é? A epidemiologia é complicado, o diagnóstico é complicado, portanto não é em termos de desenvolvimento de fármacos, o racional é o mesmo que para as bactérias, portanto seria possível haver, e tem havido algum investimento nos últimos anos. Mas nós olhamos para estes organismos, nestes ângulos todos, e isto dá uma panóplia interessante de coisas que estão a ser desenvolvidas, mas há assim 2 grandes linhas. Uma tem de facto a ver com usar estes organismos para produzirem moléculas que nos interessam, não é? Para controlar o crescimento deles, mas como fármacos potenciais, e o outro tem a ver com uma fusão com a área dos materiais, e é por isso que eu tenho químicos de materiais a trabalhar comigo, em que estamos a tentar aprender com as plantas a desenvolver materiais para desenvolver terapias como pele artificial para combater infecções fúngicas. E porquê com as plantas e não, por exemplo, com os animais? Porque as plantas têm portanto, as plantas têm uma capa da chuva, digamos assim, para arranjar assim uma analogia. Tem uma parede solar, certo? Que é de facto um clima muito complexo, mas essa capa, a planta tem a capacidade de ir mudando de maneira a responder a certas agressões e desempenha uma série de funções, desde a proteção aos raios UV, a proteção contra os agentes infecciosos, barreira contra a desidratação, e
que tem sido optimizada durante milhões de anos, desde que as plantas saíram do meio aquático para o meio terrestre, e portanto o racional foi este, portanto a ideia foi esta. Ok, muito bem. Cristina, estamos a chegar ao fim da nossa sessão. Tenho aqui 3 perguntinhas rápidas para lhe fazer, que são surpresa, claro, a Cristina não está à espera delas. A primeira é: qual foi o livro que a marcou, ou um dos livros que lhe marcou a sua vida ou a sua carreira? Um livro é difícil, não é? Um livro que seja a mãe de todos os livros. Eu acho que há algo que para mim é sempre a minha leitura de cama, que é a poesia. Okay. E na poesia é impossível referir um livro, podia referir uma panóplia de autores, mas nem vou fazê-lo. Nem vou fazer. Mas queria mencionar 3 livros. Okay. E 3 livros que falam exatamente a mesma coisa e que acho que faz eco em algumas das coisas que a gente falou para trás, que são livros que procuram, no fundo, uma análise sobre o valor do indivíduo e até que ponto temos liberdade de escolher caminhos, de sermos multidisciplinares ou não, o peso dessa identidade. E 2 portugueses, o António Lobo Antunes, O que fazes quando tudo arde, o Walter Ugumem, A Desumanização, e depois, para não ser tudo portugueses, o Milan Kundera, A Ignorância. E acho que todos eles, de formas muito diferentes, chegam a esta análise da identidade e a gestão das ausências cognitivas, físicas, emotivas, seja o que for. Conseguiu fazer alguma fórmula química que resolva tudo isto? Não, comenta? Não. Mas a vida é longa. Mas como falou de poesia e estamos na multidisciplinaridade, até me lembrei daquele poema do Fernando Pessoa, aliás, do Álvaro de Campos, que é: o binómio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo. É pouca gente a dar por isso. Mas também é muito multidisciplinar. Também é muito multidisciplinar. Muito bem, Cristina. Segunda pergunta: conselho ou uma lição de vida queira partilhar connosco? Uma lição de vida. Eu acho que a maior que eu recebi durante o meu percurso científico foi, de facto, olhar sempre para o cientista sem esquecer a pessoa que está por trás. E isto veio de um dos meus mentores de pós-doutoramento, que faleceu há 2 anos, o professor Ken Seddon, que era um indivíduo extraordinário, absolutamente invasivo. Portanto, a certa altura, para ele era importante, por exemplo, conhecer a minha mãe, conhecer a casa onde eu nasci, e isto faz parte da maneira com que ele constrói a imagem do outro. Portanto, a imagem do outro não é só científica, é uma imagem que tem muito a ver com quem o outro é. E isto, para mim, é uma lição que eu estimo imenso, porque eu não sou cientista Cristina, eu sou a Cristina que faz ciência. Não é? E, portanto, a pessoa manter-se fiel à sua identidade e lembrar-se que os outros que são cientistas, ou jornalistas, ou outra coisa, têm uma pessoa por trás, acho que é importante. Então ficamos a saber que afinal os cientistas são humanos, que é sempre simpático. E portanto a terceira pergunta é: quer partilhar connosco um momento uau, um momento eureka na sua carreira que inspire jovens? Sim, portanto, isto tem tudo a ver com a temática, que é a multidisciplinaridade. Há pouco eu disse que era licenciada em Química Aplicada, Biotecnologia. Depois desta formação, tive algum contacto com a engenharia genética de plantas, depois vou trabalhar em microbiologia industrial, depois vou fazer um doutoramento em bioquímica em plantas, depois faço um pós-doutoramento em biotecnologia microbiana e depois atrevo-me a fazer um doutoramento em química verde. E depois montei o meu laboratório. Portanto, isto é assim uma panóplia. Em ciência uso o currículo, não é? Mas como portfólio, se eu tivesse
a montar um portfólio, isto não tem assim uma linha unificadora que seja fácil convencer alguém a acreditar em nós, não é? E, portanto, ter sido premiada com a bolsa do Conselho Europeu de Investigação, com uma ideia, que é esta ideia de ir buscar a aprender com as plantas para mimetizar materiais para usar em terapias na saúde, congrega tudo o que eu tinha aprendido no passado, congrega todos os colaboradores que eu tive o prazer de ir conhecendo e trabalhando, e portanto foi uma validação fantástica para mim, não é? Que é um caminho que não é um caminho de especialização óbvio, mas é um caminho que me conduziu a qualquer coisa que me dá muito gosto, não é? Muito bem, estamos a chegar ao fim. Rui, antes de fechar, deixa-me só eu queria, não queria deixar fugir aqui uma questão que foi colocada agora, que é da Célia Correia, ou Correia, que faz a pergunta específica de no mundo multidisciplinar a química devia relacionar-se cada vez melhor com o mundo empresarial, e pergunta como é que o pode fazer e contribuir para uma economia circular e sustentável. Eu acho que isso Portanto, eu acho que a química está muito bem incrustada no mundo empresarial e cada vez mais há esta ideia de facto da química circular e há cada vez mais programas para promover a exploração de tudo o que são resíduos industriais e alimentares, e portanto eu acho que é um caminho que está a ser trilhado e está a ser trilhado na Europa, e Portugal faz parte dessa aventura, sem dúvida. Ok, então agora sim, vamos fechar em ambiente de espírito de Natal. Não sei se repararam, mas está ali atrás uma árvore de Natal feita com rolhas, não é? Rolhas, sim. Depois estamos no Natal, não é? O novembro já está no fim, já estamos no Natal. Cristina, muito obrigado, foi um prazer enorme estar consigo. Espero que voltemos a encontrar. Obrigada também. Antes de irmos embora, só para dizer que amanhã às 9h30, sempre aqui nesta página do Facebook do Cogito, vamos ter o presidente do Instituto de Meteorologia, Miguel Miranda, a falar sobre será possível criar um digital twin do meio natural, e que para a semana, hoje a 8, sempre às quartas, já sabem, sempre às quartas, sempre às quintas, portanto na próxima quarta-feira vamos ter o Jorge Carneiro, que é um cientista do Instituto Gulbenkian de Ciência, a perorar sobre porque é que a vida não se extinguiu. Muito obrigado a todos, até amanhã, façam o favor de serem felizes. Obrigada.